dia, 4/5/2022, quarta-feira. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Complexo de Comunicação Cultura Alternativa. E vamos comentar as notícias em destaque no dia de hoje. O Cultura Alternativa, portal de notícias que tem a editora-chefe Agnes Adusumilli como organizador do portal, publica Exposição Portinari para Todos. Aí tem um link e você lê na matéria, e aqui no Instagram. A transmissão ao vivo é feita pelo Instagram, depois é colocado no Facebook e no YouTube. Você tem no Stories o link para ler o relatório, e no YouTube na descrição, bem como no Facebook. Roteiro pela Suíça. Aí lembrei do meu pai, professor Bhaskara Rao Adusumilli, que simplesmente viajou muito pela Suíça, fez o seu PhD na Suíça, era um admirador fraterno e eterno da Suíça. E aqui, hoje, o Cultura Alternativa publica na área de turismo, Roteiro pela Suíça. E homem serve para quê? Essa é uma matéria interessante de se ler, posto que eu sou homem, por exemplo. Aí eu vou ler essa matéria para ver o que Agnes Adusumilli publicou com relação a esta questão. Está na área de artes cênicas, é uma peça teatral. Vamos ver se até podemos cobrir essa peça para você, já que o momento é de empoderamento feminino, né? Vamos ver para que o homem serve nessa peça teatral. Deixa eu ver. Deve ser bem interessante. Vamos começar a comentar as publicações do Valor Econômico. Regra da reforma trabalhista reduziu o desemprego em 1,7 ponto, diz estudo. Mas uma vez eu conversei na Paraíba sobre a regra da reforma trabalhista e vários empresários elogiaram esta regra. Essa publicação é do jornal Valor Econômico, que é um jornal que valoriza mais a classe empresarial do que a classe trabalhadora, segundo eu sinto. Se fosse uma publicação do jornal Folha de São Paulo, seria mais interessante, que ele está mais ligado com as pautas politicamente corretas. Um dos pontos que causaram polêmica da reforma trabalhista de 2017, a regra que transfere ao trabalhador os custos com o advogado das empresas em caso de derrota na justiça, se traduziu em uma redução da taxa de desemprego de 1,7 ponto percentual após sua implementação. Segundo o estudo inédito conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e do INSPER, em 2018, primeiro ano cheio das mudanças nas regras, esse incremento na taxa de emprego teria sido suficiente para gerar 1,7 milhões de vagas. Eu acho correto. Se o trabalhador perde na sua reivindicação trabalhista, ele tem que pagar o advogado. Eu acho que isso é correto. Enfim, leia esta matéria no Valor Econômico. Bolsonaro promete 90 milhões para indenizar indígenas. É sabido que o governo Bolsonaro não tem uma união com os indígenas e com a proteção das terras, mas no período onde a eleição é fundamental, ele sabe fazer. Ele foi eleito inúmeras vezes. O Lula perdeu várias vezes, foi eleito presidente. Enfim, são dois craques aí na área de eleição. O Dória está aí tentando. Hoje eu li que talvez ele seja vice da Tebet, que não abre mão de ser candidata a presidente por ser a única mulher na concorrência. Então fica de olho aí nessas notícias todas dos veículos tradicionais de comunicação para você avaliar. O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a desembolsar 90 milhões a título de indenização a comunidades indígenas afetadas pela obra do Linhão de Tucuruí. Foi o que afirmou ontem o governador de Roraima, Antônio Denário, do PP. PP é um partido que apoia o Bolsonaro. Após reunião com o Bolsonaro no Palácio do Planalto ontem.
Um decreto sobre a compensação foi publicado no Diário Oficial da União na noite de ontem. Então, realmente vai ocorrer, não é só um fato eleitoreiro. O texto, no entanto, não cita valores. Aí já se torna um fato inteligente. Bolsonaro sabe fazer, não é o seu jogo. Novo pedido no TCU eleva a apreensão sobre venda de Eletrobras. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, que interrompeu o julgamento de privatização da Eletrobras com pedido de vista do processo, solicitou mais detalhamento dos estudos e informações sobre o suposto conflito de interesse na contratação de uma consultoria. Vital do Rego é ex-senador pelo Nordeste, então está avaliando toda essa questão. O ofício ao qual o Valor teve acesso define o prazo de 5 dias pela resposta da estatal. Fux e ministro da Defesa se encontram para discutir respeito entre as instituições. Eu acho interessante essa linha do Fux de tentar, enfim, conversar com os outros poderes. Alguns ministros do STF acham que não, o STF tem que se ater às leis e seguir as leis sem conversa nenhuma, e muitas vezes essas leis podem ser interpretadas de diversas formas. Não vejo erro nisso, essa matéria está no Valor Econômico e assinada por vários jornalistas. Moraes multa Silveira em 405 mil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aplicou multa de 405 mil ao deputado Daniel Silveira, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas a ele pela Corte. Essa briga Moraes-Silveira está sendo uma briga de interesse não só econômico, como também político, não é? Muito mais política, e vamos ver como é que vai ficar. Segundo o relator, foram 27 violações. Vamos ver como é que vai ficar essa briga, né? Ato de Lula deve evitar fala de improviso. Ex-presidente lança pré-candidatura em São Paulo com bandeira nacional e slogan destacando a União. Duas falas de Lula, uma sobre o aborto e outra sobre os policiais, foram consideradas pela campanha do Lula falas deficientes para sua candidatura. Quando você concorre a um cargo eleitoral, você tem que tomar muito cuidado nos seus pronunciamentos, bem como eu sou editor-chefe do Cultura Alternativa, um portal de notícias alternativo, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque muitos vão ver nossas matérias, nosso portal de notícias, que fica sediado no endereço culturaalternativa.com.br, nossa TV no youtube.com/TV Cultura Alternativa e nossas redes sociais no Facebook, Portal Cultura Alternativa, e no Instagram, @cultura_alternativa, você só vai ver se nós tratarmos você bem, diferente dos veículos tradicionais de comunicação. Eu sempre disse que o artista independente, bem como o jornalista independente, é um político na essência. Ele tem que tratar muito bem os seus pares da área artística e jornalística, bem como seus leitores e consumidores. O ex-presidente Luiz Inácio foi tomar uma água, né? Porque aqui você sabe que eu sou diabético e minha boca resseca rápido. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário do que tem feito em eventos públicos, vai ler o discurso que vem sendo preparado há várias semanas durante ato de lançamento oficial de sua pré-candidatura no próximo sábado em São Paulo. Nas últimas semanas, o ex-presidente recebeu muitas críticas, até de aliados, por diversas declarações polêmicas de improviso. Tomar cuidado. Pedidos de demissão batem recorde no ZEUA. Cerca de 4,5 milhões de americanos deixaram seus empregos em março, um novo recorde, em um sinal de que estão confiantes e que podem encontrar salários mais altos ou melhores condições de trabalho em outras empresas. O período da pandemia gerou que você submetesse o seu trabalho,
o seu talento a remunerações muito baixas. E agora esse perfil está mudando, pelo menos no Zelo. Economia do mar é a nova fronteira no século XXI. Quando eu fiz o relatório, eu vi que essa matéria saiu em diversos veículos. Fique atento se você está interessado nessa pauta. Economia do mar ou economia azul, Blue Economy, como alguns gostam de chamar, não é algo que se ouve tanto no Brasil quanto sobre agropecuária, indústria de bens de consumo ou serviços, apesar de o país ter uma costa com quase 11 mil quilômetros de extensão. Os oceanos cobrem 71% da terra e abrigam 99% do espaço habitado por vidas no planeta. Isso dá a dimensão de seu potencial. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, projeta que a economia oceânica alcançará 3 milhões até 2020. Se você está interessado nessa pauta, no nosso clipping, no nosso relatório Notícias em Destaque, você encontra 2 ou 3 textos com óticas diferentes sobre a pauta. A assessoria de imprensa foi bem competente. Operadoras pedem reajuste 3 vezes acima da inflação. Negociações tendem a ser acirradas nos planos empresariais. Quando os funcionários públicos e privados pedem reajuste, tem que ser abaixo da inflação. As operadoras têm que ser acima. Os empresários e empresas têm que ser ou igual ou acima. Você deve avaliar essa questão. Então, eu, por exemplo, estava investindo muito no mercado financeiro, mas agora decidi investir nas aquisições para facilitar a minha vida, melhorar a minha vida, e estou vendo muito as promoções. Fique de olho o tempo todo. Após um reajuste médio de 5,5%, que é o que foi prometido para os funcionários públicos, 5%, nos planos de saúde empresariais em 2021, no caso do Senado houve um reajuste maior, por causa de uma negociação interna, não é reajuste, uma reposição. As operadoras estão pedindo aumento de até 30%, ou seja, 3 vezes acima do IPCA, o que tem levado a negociações acirradas com as companhias que oferecem o benefício aos seus funcionários. Nos contratos com vencimento em fevereiro, o reajuste médio aplicado ficou em 17,72%, segundo o levantamento da consultoria Arquitetos da Saúde, com base em dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Saúde hoje é um comércio. Eu estou tentando fazer uma colonoscopia e o sírio-libanês diz que não há o meu convênio diz que há. Então eu estou nessa dicotomia. Ontem a colonoscopia é fundamental, um exame fundamental para o câncer, para você prever e prevenir pós-câncer. Eu tive 3 cânceres e essa área é capitalismo puro. As dimensões como ter mais brasileiros viajando de avião. Segundo especialistas, o PIB e a renda das pessoas têm que crescer e o ambiente regulatório precisa melhorar. Óbvio, a área de turismo é assim. As dimensões continentais do Brasil e a ausência de infraestrutura rodoviária e ferroviária fazem da aviação uma peça central para a conectividade no país. Mas o setor tem desafios pela frente para voltar a crescer, como entre os anos de 2002 a 2012, quando o volume de passageiros transportados saltou de 30 milhões para 88 milhões. Em 2014 chegou a ser de 95,8 milhões. Em 2019, antes da pandemia, era de 95 milhões. Com as restrições sanitárias da Covid-19, caiu para 62,9 milhões. Por aí vai, esse texto me interessa muito porque eu viajo muito para fazer essas matérias para você. Companhias aéreas sobem preços e demanda pode começar a refluir. O aumento nas tarifas aéreas, movimento que começou no ano passado com a volta gradual do consumidor aos aviões, passada a fase aguda da pandemia, tem ajudado as companhias aéreas.
mas há receio entre os especialistas de que a demanda pode começar a refluir. Vamos ver, né? No meu caso, eu sou aposentado como funcionário público federal, editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa, então eu sempre posso viajar qualquer dia, qualquer hora, e consigo passagens aéreas a preços muito bons porque compro com uma antecedência de 4 a 5 meses. Em Brasília, a discussão do Quav não avança. ITA receberá multa de 3 milhões, olha só. Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, ligada ao Ministério da Justiça, decidiu multar em 3 milhões a Itapemirim. Itapemirim Transportes Aéreos. Eu pensei que era o ITA, Universidade Tecnológica. Não, é Itapemirim, é normal, né? Tá cheio de problemas. Comércio deve faturar menos no Dia das Mães. Expectativa é de busca por produtos mais baratos. Normal, né? Eu, por exemplo, tinha médicos que eu estava pagando como minha endocrinologista e decidi pagar no convênio porque realmente tá difícil, né? Cada um que busque seu caminho. Fed deve abrir fase mais dura de aperto de juros no ZEUA. Expectativa é que Banco Central aumente taxas em 0,5 ponto na reunião desta quarta. Isso vai afetar as bolsas, vai afetar todo o mercado. Lucro da XP cresce e captação cai. Em meio a um período marcado pela nova onda de Covid-19, por tensões geopolíticas e aumento de juros no Brasil, a XP encerrou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido ajustado em 987 milhões, alta de 17% na comparação com o igual período de 2021, mas um decréscimo de 9,1% em relação ao último trimestre do ano passado. A margem ajustada caiu 32,2% para 31,6% em 12 meses. Bruno Constantino, diretor de finanças da XP, reação das emissões da dívida corporativa no fim do trimestre. O Nubank também está sofrendo um pouco. Cielo melhora resultados com alta nos volumes processados. A Cielo registrou lucro líquido consolidado de 184,6 milhões no primeiro trimestre, com alta de 35,9% sobre o mesmo período. Fique de olho nessa matéria porque deve afetar as ações da Cielo, apesar que a retirada de muito capital estrangeiro do mercado da Bolsa de Valores afetou drasticamente a Bolsa brasileira. E isso tem uma matéria sobre isso publicada, acho que no Globo. Casa dos Ventos emite 430 milhões em debêntures. Essa é outra matéria. Copom se reúne hoje de olho no Fed. Veja como o Fed afeta o Brasil. Agora passamos a comentar matérias publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, mas antes nos hidratamos. Tem uma matéria do Bruno Bogossian, na parte de opinião, onde ele diz: Bolsonaro já mudou o Supremo. Concordo com ele. Título, pelo menos no título. O ciclo liderado por Donald Trump ter produzido um abalo histórico na Suprema Corte dos Estados Unidos, com 3 nomeações, o ex-presidente construiu no tribunal uma maioria que se mostra disposta a reverter o direito ao aborto no país, derrubando o entendimento que está de pé há quase 50 anos. Governantes populistas costumam tratar as instituições, incluindo o judiciário, como campos de batalha políticos. Trump conseguiu transformar a Suprema Corte do país numa máquina capaz de lhe oferecer vitórias nessa trincheira. Jair Bolsonaro busca um caminho parecido. Até agora o brasileiro não conta com a maioria do STF, mas seu governo já foi capaz de mudar o tribunal. Então fique de olho nessa matéria que foi publicada na Folha. É um artigo de opinião. STF abre ação contra Cajuru e reafirma limite à imunidade. Eu sou jornalista, Cajuru também. Acho que o Cajuru realmente exagera nas suas opiniões dentro do Senado. Então, os ministros da segunda turma do STF decidiram nesta terça abrir uma ação penal contra Jorge Cajuru, Podemos Goiás, por injúria e difamação por ataques feitos contra adversários políticos nas redes sociais. O ex-ministro, esqueci o nome dele,
um ex-ministro que saiu recentemente, ele é contra, acha que a imunidade parlamentar é ponto pacífico, mas o STF está questionando isso, começou com Daniel Silveira e agora vai para o Cajuru. Vamos ver no que vai dar isso. É possível reverter desinteresses políticos, dizem jovens eleitores. Folha conversa com estudantes sobre a baixa procura por título de eleitor. O tio da Isadora da Silva por pouco não a deixou com um pavê só para ver. Foi uma briga um pouco feia. Lembra a estudante sobre o jantar que terminou batendo boca com o parente sobre o presidente Jair Bolsonaro, que ele desaprova e ela desaprova e ele defende. Isso é normal dentro das famílias. Agora eu lembro para você, eu com minha experiência de Senado, eu vi 2 senadores, Roberto Campos e Severo Gomes, quebrarem o pau dentro do plenário e depois saírem para jantar. Isso acontece muito na área política, então você que briga com seus amigos e parentes por essa questão, por favor, não faça isso. Tem essa matéria então sobre jovens eleitores na Folha de São Paulo. Restrições ao direito ao aborto são contra a vida e a saúde pública. A notícia do vazamento do rascunho de uma potencial decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, revertendo o entendimento que há décadas assegura o acesso à interrupção voluntária de gravidez, provoca alerta, porque sabemos que a garantia do direito ao aborto é inseparável da garantia do direito à saúde. É verdade. Então, vamos ver no que vai dar essa linha. E é muito interessante essa análise de que os populistas tentam colocar a Suprema Corte ao seu favor. Me abriu várias reflexões. Na área de mercado, nós publicamos a coluna Painel, que vem com pequenas notas sobre o mercado, área econômica, e Bolsonaro afirma que há acerto para convocar 625 agentes para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Na véspera, o presidente sinalizara que poderia abrir até 1.000 vagas para cada carreira neste ano. Planalto está sob pressão do funcionalismo. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que acertou a convocação de 625 novos agentes da Polícia Federal e o mesmo número da Polícia Rodoviária Federal. O número ficou abaixo da expectativa criada pelo próprio presidente no dia anterior, quando sinalizou que poderia abrir até 1.000 vagas para cada carreira este ano. Como é ano eleitoral, é muito interessante essa matéria para o Bolsonaro. E muito interessante também para estes que são desse segmento. Prazo para pagar o imposto de renda no débito automático termina no dia 10. Também publicada na editoria de Economia da Folha. Governo publica plano para reduzir presença da Petrobras no gás. O objetivo é incentivar competição. Estatal responde por 85% do volume comprado por distribuidoras do produto encanado. Pacheco acusa governadores de driblar lei que visava baratear combustíveis. O presidente do Senado, que geralmente é um homem muito polido e muito centrista e administra muito os conflitos, Rodrigo Pacheco cobrou os estados por não adotarem as novas regras tributárias para os combustíveis, aprovadas pelo Congresso em março para tentar conter a escalada de preços. Aí, pelo menos um posicionamento do Pacheco. O novo aumento da Petrobras. Preços não sobem faz 53 dias. Diesel subiu lá fora em imposto menor. Não adiantou. Quando a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis em 11 de março, houve revolta quase geral. Além de faniquitos, olha, e azáfamas hipócritas na política. Pronto, lê essa matéria aí com esse tipo de linguagem. Quantas sâmias fazem um Elon Musk? Impacto social da deputada socialista comparado aos bilionários é pífio. Hélio Beltrão, e publicado na Folha, que geralmente é um jornal que valoriza mais essas questões sociais. A deputada Sâmia Bonfim, do Partido Socialismo e Liberdade, afirmou recentemente: os bilionários não deveriam existir. Aí você lê essa questão e forma a sua opinião.
Clubes batem boca, mas ficam perto de criar liga de futebol. Embora não exista um acordo fechado que reúna os 40 clubes brasileiros das Série A e B, há a possibilidade de a nova Liga do Futebol Nacional ser formalmente anunciada no próximo dia 12. As equipes ainda estão divididas em grupos divergentes. Tá certo, vai ser bom esse debate, mas está se mexendo um pouco no futebol, que é cheio de vícios, cheio de historicidade. Aqueles que se beneficiam querem que permaneça como se encontra. O Globo. Opinião do Globo. Então, uma linha editorial. É preciso resgatar critérios técnicos no orçamento. O Congresso gasta bilhões em emendas do relator e até emendas PIX apenas para atender a interesses paroquiais. É normal esse tipo de opinião do jornal o Globo. Então, você tem no editorial no dia de hoje: no país dos absurdos, clubes de tiro proliferam enquanto faltam escolas. Também outra linha normal, outra linha editorial do Globo. Outros segmentos da sociedade devem pensar diferente e nós lemos esse editorial e ficamos com nossa opinião reservada. Com o desmonte da legislação e incentivo do governo às armas, mais de um instante surge a cada dia. Tribunal recua do convite à União Europeia para observar eleições. O TSE tinha feito esse convite e recuou. O jornal o Globo publica matéria sobre a questão. Weintraub, que foi ligado a Bolsonaro, critica Bolsonaro. Só sobrou motociata. Ex-ministro da Educação diz que o presidente abandonou pautas conservadoras. Ex-ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, passou de um dos principais aliados do presidente para desafeto do Palácio do Planalto. Isso é política. Política nessa linha. Saída de estrangeiros, investidores externos retiram 7,7 bilhões da Bolsa em abril, no primeiro mês de fluxo negativo no ano. Deixa eu tomar uma água, né? O diabético aqui precisa sempre se hidratar. Então, com a saída dos investidores externos, a bolsa caiu e a confusão está gerada. Após um começo de ano forte de entrada de capital, os investidores estrangeiros retiraram 7,67 bilhões da bolsa em abril, no primeiro mês de fluxo negativo em 2022. O resgate de recursos no segmento secundário de ações já listadas acendeu o sinal de alerta no mercado e ajuda a explicar a queda de 10,1% do Ibovespa. Ai, que situação difícil, não é? Essa guerra da Ucrânia, tudo isso acontecendo e o mundo cada vez numa situação mais difícil, 50 graus na Índia, produções agrícolas afetadas e por aí vai. O mundo precisa se preparar para um choque de 410 bilhões. Essa é a quantia que vai sumir dos mercados globais com um fundo dinheiro fácil, injetado por bancos centrais de todo o planeta para conter os efeitos da pandemia na economia. Tá perfeito. Bancos digitais enfrentam o primeiro teste de estresse. Juros altos dificultam o modelo de negócio que depende da expansão da base de clientes com ofertas de serviços sem tarifas. Olha só, Banco Inter, Nubank, cheio de problemas. Tá? Defensores do aborto focam em pleito legislativo. O presidente Biden conclama participação nas eleições de novembro como forma de garantir direito via Congresso. Então ele está usando a questão da Suprema Corte americana para eleger democratas. E parlamentares e ativistas já se mobilizam para levar eleitores às urnas. Perfeito, está usando bem, né, essas eleições que vêm este ano nos Estados Unidos para a formação da Câmara e do Senado. Gênero próprio. Pessoas intersexo defendem direito de escolha sobre cirurgia genital. Essa é uma publicação do jornal O Globo. O Globo tem feito sempre essas publicações de defesas das minorias. Beber consciente, a nova postura em relação ao consumo de álcool. Especialistas dão dicas de como deixar de fazer
das bebidas alcoólicas uma muleta e tornar o hábito prazeroso e moderado. Tô dentro. Bela matéria para você que gosta de beber. E eu já tenho feito esse trabalho comigo há muito tempo. Eu bebo vinho de 15 ou 20 a 20 dias e tenho feito um trabalho muito consciente comigo, principalmente por ter atingido os 60 anos no melhor condicionamento físico da minha vida. Então daqui a pouco eu vou malhar, né? Contratei a Smart Fit, pois viajo muito, e vou malhar a 1000 por hora em São Paulo. Risco nas ruas: homens morrem 4 vezes mais do que mulheres no trânsito do Rio. São pessoas que bebem mais, né? Os homens, apesar que eu tenho visto muito nos bares as mulheres bebendo bastante, não é? Então a cada 25 minutos uma pessoa sai ferida de uma ocorrência de trânsito no estado do Rio, sejam colisões ou atropelamentos. E a brutalidade, olha só, a brutalidade não só no trânsito, mas em todos os canais, né? Espalhada pelas vias fluminenses, é especialmente violenta quando há homens envolvidos. Caramba, que coisa. Por isso que eu não discuto, eu fico no meu canto. Hoje mesmo eu fiz um jornalismo colaborativo com relação ao Ibis Budget Paulista, que estava sem a colocação do ovo às 7h30 da manhã, mas bem tranquilo, sem problemas. Contra Júnior Barranquilla no Maracanã, goleiro deve passar a ser mais exigidos com os pés. É verdade. Diniz estreia no Flu e foco sobre Fábio aumenta. É verdade, porque o jogo do Fernando Diniz exige muito goleiro. Bacana isso, muito legal essa matéria. E já teve um lance do Fábio que foi terrível, né? Ele deu o passe para o atacante do outro time e o time fez o gol. Vamos ver, tomara que ele goleiro Fábio durante treino do Fluminense, nova função. É um goleiro antigo e muitos escrevem que ele não está pegando pênalti. Pênalti é uma situação difícil. Ele também envelheceu, pelo amor de Deus, né? Mas ele tem agarrado muita bola. O que é isso? Né? Aí, cada crítica no Brasil. Estadão. Estamos quase chegando ao final desse clipping. Coluna do Estadão sempre publica notas na área política, vale a pena você ler. Militares fazem 88 questionamentos ao TSE e repetem discurso de Bolsonaro. General que representa Forças Armadas em comissão do tribunal levanta dúvidas sobre votação e apuração. Em resposta, Corte diz que já garantiu segurança do sistema eleitoral. Tá aí, esse embate é interessante. PSDB e MDB querem Dória como vice de Simone para salvar a terceira via. Vamos ver se vai dar certo. Para mim, a terceira via não existe. Plano já prevê reajuste maior do que 15% após gasto médico recorde. Dados de despesas de operadoras indicam corrida por consultas e exames em 2021, após meses de procedimentos represados por causa da quarentena imposta pela pandemia. Você vê como está a situação na área médica. Estilo de vida saudável atrasa o surgimento de demências em idosos. Que bom essa matéria, porque eu tenho um estilo muito saudável hoje de vida. Estudo indica que mulheres ganham 6 anos de expectativa e os homens 3 anos, muito deles livres do Alzheimer. Um estilo de vida saudável pode permitir que pessoas mais velhas vivam mais, sugere pesquisa da revista médica BMJ. As mulheres ganham 6 anos de expectativa de vida e os homens 3 anos. Um estudo indica que muitos desses anos extras podem ser livres de demência. Cerca de 6 milhões de americanos com 65 anos ou mais têm a doença de Alzheimer, uma demência que não tem cura. Vou ler essa matéria com certeza e ela está no nosso clipping, que no Instagram está publicado no Stories, o link para você ler o clipping. E no Facebook e no YouTube na descrição. Clubes das séries A e B encaminham criação da Libra, a Liga Brasileira. E vem Palmeiras de Leira Pereira, é um dos apoiadores da Libra. Que bacana. Sabe, 8 equipes assinam proposta em reunião com representantes de 23 times. Eles voltam a se encontrar no dia 12 para definições. Muito bom. Tá? Temos que mexer no futebol e parar com essa mesmice. Campanha de adolescentes mira voto dos jovens. Iniciativa Seu Voto Importa, da Gal Up, levou 45 mil usuários ao site do TSE. Estimam organizadores. Parabéns. Muito boa essa campanha.
Não vejo ninguém discutir. Ah, não, mas essa campanha é... Isso, a campanha do seu voto coordenada. Não, perfeito. Tá? Não vejo ninguém discutindo um projeto para o país. De volta à empresa, o ex-candidato à prefeitura afirma: buraco de rua não é de direita nem de esquerda. Quando ele era candidato, ele deve ter seguido as regras do seu partido. Agora, como é empresário, segue outras regras. Cada um vê o seu umbigo, mas realmente eu não vejo também discutindo um projeto para o país. E esse projeto, quando você discute na campanha, depois se você perder o Congresso, acaba o projeto, por aí vai. Se modifica tudo. Coluna do Broadcast, são várias notícias, vários enfoques, pequenos enfoques sobre a área de tecnologia. A história da arte incorporada como matéria na ousada exposição de Valtércio Caldas. Eu sou uma pessoa muito ligada a artes plásticas e clipei esta matéria do jornal Estadão. Escultor usa pintura para investigar um obscuro território em que volumes virtuais sugerem objetos reais e desafiam o olhar. Muito legal. Deixa eu ver onde é isso. Galeria Raquel Arnaud, Rua Fidalga. Olha, deve ser aqui em Sampa. Provavelmente irei lá. Um livro por semana, o que pode a arte. O livro da semana é uma revista. Uma revista pode ser lida como um livro que fala da literatura e de suas conexões com outras artes e outras áreas, como a psicanálise, e que fala deste mundo e de um outro melhor que devemos sonhar. Matéria interessante. Fidelidade, matéria do famoso Leandro Carnal, que virou popstar da CNN. Algumas pessoas sempre traem de alguma forma, umas às outras. Os cães são fiéis para sempre. As pessoas mentem em algum momento, cachorros jamais. O olhar humano apresenta algum julgamento. Um animal de estimação é pura entrega sem crítica. Eu não tinha pensado nisso, Leandro. Iniciativa importante para reduzir emissões. Mudança também é vista como estratégia para que o sistema de transporte público conquiste passageiros. Estão falando da eletricidade. Eu me lembrei dos ônibus elétricos de Recife. Obviamente, a eletricidade atualmente seria de recarregamento dos carros elétricos. A Tesla tem investido muito nisso. E vale a pena você conferir essa matéria que está no Estadão. Para formar cidadãos conscientes, investir desde cedo em capacitação, em segurança é um dos caminhos para reduzir acidentes. Está aí no Estadão. E se encerra aqui o comentando as notícias de hoje, 4 de maio de 2022. Hoje o Fluminense joga, que é o meu time de coração, e espero que a torcida compreenda que todo técnico precisa de tempo para implementar seu trabalho, mesmo se perder várias vezes. O Fernando Diniz eu acho que é muito inteligente e eu espero que sua inteligência, estudos e competência se traduzam em vitórias. Sucesso, Fluminense! Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe da TV Cultura Alternativa, sediada no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa, do portal de notícias Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br, e das nossas redes sociais, no Instagram, @cultura_alternativa, e no Facebook, Portal Cultura Alternativa. Junto com Agnes Adussumili, editora-chefe e esposa, nós tentamos implementar e passar ideias novas, jornalísticas e reais para você. Queremos mudar sua vida para o bem. Sucesso para todos nós.